Estamos entrando ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e também no Instagram, né? Faz tempo que eu não estou aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãs. Aqui é a professora Vilma e eu estou aqui para falar com você, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que tem um chamado missionário, você que talvez seja pastor. Vocês sabiam que as histórias da Bíblia podem ajudar você a se tornar influentes em inglês? É isso mesmo. Nós vamos aqui estudar algumas passagens bíblicas, certo? Que eu tenho certeza que você conhece algumas delas, e através delas, nós vamos também aprender inglês. Olha que coisa boa! Nós vamos juntar a nossa sede pela palavra com o nosso desejo de nos tornarmos fluentes em inglês. E sabe por quê? Porque a fé e a fluência em inglês têm em comum que ambas vêm pelo ouvir. Quanto mais a gente escuta a palavra do Senhor, quanto mais a gente medita na sua palavra, mais crescemos em fé, mais nós ficamos perto do nosso Pai Celestial e começamos a receber dos seus ensinamentos, começamos a ter a nossa mente transformadas, renovadas pela palavra. E também assim é com o inglês, porque quanto mais a gente se expõe à língua inglesa, né, principalmente ouvindo, mais rapidamente você vai atingir a fluência no inglês, ok? E é bom que vocês saibam que os benefícios de conhecer a língua inglesa vêm muito antes do que a fluência, certo? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre Mateus, capítulo 6, certo? Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos acumular riquezas aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque aqui nós temos a ferrugem, nós temos as traças que podem destruir essas nossas riquezas. E ele fala isso porque, à época, as pessoas, né, que tinham riquezas se preocupavam muito, tanto com a ferrugem quanto as traças, porque era difícil de manter os bens. E ele também fala que outro motivo pelo qual a gente não deve acumular riquezas aqui nessa terra é porque os ladrões, eles podem vir e levar tudo. Sabe? Aquele ladrão que chega sem avisar na calada da noite. Então, por isso que a sua palavra diz que nós devemos sim acumular riquezas nos céus. E você sabe que eu já caí nessa, né? Porque eu acumulava riquezas aqui nessa terra. Exatamente. E achando que eu estava construindo a minha casa na rocha. Mas um dia, de repente, veio uma tormenta, uma ventania tão forte, e foi arrastando tudo, absolutamente tudo. E foi aí que eu descobri que não tinha que ser na minha força. Eu que tinha aquela mania que queria decidir tudo, fazer tudo do meu jeito. Foi aí que eu descobri o meu melhor amigo. Foi aí que eu descobri como era bom caminhar com Jesus. Foi aí que eu descobri que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque quando eu entrei naquele deserto, que eu achei que eu nunca mais fosse sair, ali ele me sustentou. Ali ele caminhou comigo. E você sabe o que aconteceu? De nada senti falta. Sabe aquela passagem que a gente já estudou juntos? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, na verdade, de nada terei falta, seja quais forem as circunstâncias. Né? Então, a palavra do Senhor também fala nesse Salmo 6, nesse Mateus 6, né, que os nossos olhos,
ele é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, certo? Nós estaremos na luz. Mas se os nossos olhos forem maus, nós vamos andar na treva. Então, o que acontece? Quando ele tá falando, né, que os nossos olhos são a candeia do corpo, é a luminária do nosso corpo. E quando ele está falando de olhos, né, ele está fazendo ali um comparativo com o nosso coração. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Né? Where your heart is, there will be also your treasure. Então, vamos então ver um pouquinho disso tudo juntos? Em inglês? Em português? Vamos lá? Eu vou dividir aqui a minha primeira tela, né? Vocês que estão me seguindo no Instagram, né? Se vocês quiserem acompanhar mais de perto e olharem essas telas que eu vou começar a dividir, certo? Aí eu vou convidar vocês para irem lá para o YouTube, ok? Inglês Fluente 7107, Prof. Vilma Gomes, ok? Mas, se vocês quiserem ficar aqui, também vai ser um prazer. Então, eu vou dividir aqui minha primeira tela, porque nós vamos trabalhar com Mateus 6. Isso foi uma pequena introdução. Então, para um pouquinho aqui. Muito bem. Será que partiu? Espera só um minutinho. Eu esqueci que eu quero trabalhar com a segunda tela. Então, um minutinho só. Partilhou, né? Mas eu quero colocar isso lá do outro lado. Ok. Porque aí eu vou poder acompanhar aqui. Se tiver algum comentário, eu vou poder acompanhar, ok? Então, nós vamos trabalhar com Mateus 6, né, versos, os versículos 19 e 20. Olha só. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam, né, e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Vamos mais uma vez? Né, para a gente internalizar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Né? Então, vamos para o inglês? Do not store up riches for yourselves on earth, where the moths and the rust destroy, and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust can't destroy, and robbers cannot break in and steal. Vamos mais uma vez? Do not store up riches for yourselves here on earth. Né? Então ele fala, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. Do not store up. Né? Do not store up. Não acumulem. Né? O quê? Seus tesouros, as suas riquezas, your riches. Né? Aquilo que você está fazendo para você. Então, do not store up your riches for yourselves here, aqui on earth. Aqui na terra. On earth. Né? Onde a traça e a ferrugem destroem. Então, o que ele fala? Where moths, olha só, olha a pronúncia. TH, né? Where moths and rust destroy. Né? Que são as traças e são as ferrugens
que podem destruir esses tesouros que nós estamos acumulando. Então, como eu disse, lá naquela época, né, eles tinham muita dificuldade de manter as suas riquezas, porque a ferrugem e as traças corroíam tudo, né? As traças destruíam, comiam e a ferrugem também, né? Destruía. E o que mais, né? Eles falam também que os ladrões arrombam e furtam, sabe? O ladrão pode chegar a qualquer minuto, no meio da noite, naquele minuto que a gente nem espera. Então ele fala, os ladrões, the robbers breaking and steal. Break in é invadir. Então, o ladrão, geralmente, quando ele invade uma casa, uma propriedade, então a gente utiliza esse verbo aqui, né, que é um phrasal verb, break in, ok? E rouba, steal, ok? Qual é a diferença entre o verbo roubar, roupa? Em inglês, geralmente a gente fala roubar, furtar, em português. Mas no inglês tem rob, né? Você vai utilizar esse verbo rob, roubar, né? Quando a gente está falando, eles roubaram uma propriedade, eles roubaram um prédio, eles roubaram a minha casa. Né? Isso quer dizer o quê? Eles entraram dentro da propriedade para levar alguma coisa. Agora, o steal é aquilo que você é furtado, porque a pessoa, a gente vai usar o steal quando a pessoa pega uma, né, um possession, alguma coisa que te pertence, e carrega com você, certo? Então, para propriedades, a gente vai falar, o banco foi roubado. The bank was robbed, ok? Aí, se roubar a sua carteira, né, você vai usar o verbo steal. Então, I was stolen, eu fui roubada. De repente, você está dentro do ônibus, fui roubada, cadê a minha carteira? Aí o verbo é steal, ok? Então, tem essa diferença, né? Se a pessoa consegue carregar e levar, o verbo é steal. Se eles invadem uma propriedade, o verbo é rob, né? Vou mandar um oizinho aí para a Joana, né? Um prazer aí ter você aqui conosco, Cristina. Né? E olha só, então o que acontece? Do not store up. Não acumulem o que? Riquezas, riches, for yourselves. Ok? Aonde? Here on earth. Aqui nessa terra. Por quê? Porque a traça e a ferrugem podem destruir. Where moths and rust can destroy. E onde os ladrões podem arrombar e furtar. Where robbers break in and steal. Né? Então, os ladrões eles podem invadir e roubar. Lembre que roubar é levar. Esse steal é aquilo que você consegue carregar. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Instead. Esse instead é ao invés de. Instead. Então, ao invés de acumularem aqui na terra, então, ele sugere que a gente acumule no céu. Instead. Ok? Store up riches for yourself. Where? In heaven. Né? Acumule para vocês tesouros no céu. Store up riches for yourself in heaven, onde a traça e a ferrugem não destroem. So where moths, as traças, and rust, ferrugem, cannot destroy. Cannot destroy. Não podem destruir. Olha que interessante que esse aqui é o verbo poder, e ele na negativa, ele vem junto, né? Né? Ele não, nós temos aquela opção do apóstrofo, can't, mas aqui a negativa é junto, can't, cannot, né? E isso aí tá certinho. Por quê? Né? Os ladrões, eles não podem roubar nem furtar lá no céu. The robbers cannot break in and steal. So the robbers cannot break in and steal. Ok? Também quero dar aqui boa noite para minha aluna Jurema. Né? Muito bem.
certo? Então, sabe o que acontece? Quando a gente está com os nossos olhos, o nosso coração focado nesse mundo, ele fala, os olhos é a candeia do corpo. Se o seu corpo for, né, os seus olhos forem bons, né, você vai andar na luz. Por quê? Porque é os olhos ou o coração. Aonde você colocar o seu coração, ali estará o seu tesouro. Where you put your heart, there will be your treasure. Né? Então, o que acontece? Quem é o príncipe da luz? O príncipe da paz. Né? Se a gente segue Jesus Cristo, o príncipe da paz, certo? Nosso coração e o nosso olhar, ele vai estar voltado para as coisas do alto. Né? Mas ele fala, se os nossos olhos forem maus, então a gente vai andar nas trevas. Por quê? Porque a gente vai estar com os nossos olhar, com o nosso coração fixado nas coisas deste mundo. Né? E o que a palavra do Senhor nos ensina? Né? Ele fala, busque primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. So the word of God says, search first his kingdom and his righteousness, and all the other things will be added. Também fala que a gente não deve ser que nem os pagãos, sabe? Like the pagans. Eles sim, eles estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus nos ensina que a gente não deve ser como eles. We shouldn't be like the pagans. Right? Por quê? Porque o nosso Pai, ele sabe que a gente precisa de todas essas coisas. Então, quando a gente busca primeiro o seu reino e a sua justiça, as outras coisas, todas as demais coisas, nos serão acrescentadas. So you search first for his kingdom, né, o seu reino, e a sua justiça, his righteous. And all the other things, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, will be added to us. Então ele fala o quê? Por que vocês estão preocupados? Com o que vocês vão comer? Por que vocês vão beber? Será que o corpo não é mais importante que a comida? Ou, né, aquilo que vocês vão de vestir? Então ele fala assim, olha os lírios do campo. Look at the lilies in the field. Né? Olha como eles se vestem lindamente. Né? Look at how I dress so beautifully. E ele ainda fala, nem o rei Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiram assim, como os lírios do campo. Not even King Solomon has dressed up so beautifully, like the lilies in the field. Percebam que ele também fala que essas ervas que estão aqui hoje, amanhã serão lançadas no fogo. Né? E mesmo assim, se vestem lindamente. Né? Ele também ensina o teste que a gente observa as aves do céu. Look at the birds in the sky. Né? Eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem, não é? Eles não fazem estoque. E ainda assim, o nosso Pai os alimenta diariamente. Não é isso? So, they do not plant, they do not sow, they do not store in barns, and still they eat every day. They are fed every day. Né? Porque com esse mundo, sabe, a gente fica preocupado em acumular, e depois a gente tem uma preocupação maior ainda. Porque a gente trabalhou tanto para acumular essas riquezas aqui nessa terra, que a gente fica muito preocupada em conseguir manter, né? Então você se preocupa em ganhar e depois você se preocupa mais ainda em manter. Não perder. Por quê? Porque foi tão difícil, né? Saiba que quando nós aceitamos a Cristo, né, que nós somos salvos, essa salvação é para sempre. Não tem nada que a gente possa fazer para perder essa salvação. Porque não são pelas obras. It's not because of your works. Não. Para quê? Para que o homem não se vanglorie.
So that's why it's not because of your works. Então a gente tem que se preocupar com o tipo de tesouros que nós estamos acumulando. A palavra do Senhor também diz que nós não podemos servir a dois senhores. You cannot serve two masters. E aí, mais uma vez, ele está falando do dinheiro. Né? You can serve God and serve money. Né? Se nós estamos preocupados com poder, com riqueza, a gente não consegue ter um coração voltado para o Senhor. E como é que nós vamos servir a dois masters, né? Dois senhores? We can't serve two masters. Porque ele fala o seguinte, se a gente tentar, alguma coisa vai dar errado, né? Porque o que acontece? Ou a gente ama um e odeia o outro, we may love one and hate the other, ou a gente vai se dedicar a um e vai acabar desprezando o outro. We're going to dedicate ourselves to one and despise the other one. Então, essa combinação não dá certo. Então, a gente não tem que se preocupar o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, porque o nosso Pai, ele sabe que a gente precisa de todas essas coisas. E ele também fala, não andais ansiosos por coisa alguma. Do not be anxious about anything. Né? Por quê? Porque ainda que a gente fique preocupado, e eu sei que a gente fica, né? Essas preocupações não vão fazer com que uma hora que seja da nossa vida seja acrescentada. Não vão fazer com que nasça um fio de cabelo. So do not be anxious for anything, yeah? Because we cannot prolong our life in 1 hour and we cannot make it grow one hair. Vamos ver um pouquinho mais, porque às vezes a gente está tão voltada para as coisas desse mundo, para as necessidades desse mundo, não é mesmo? Que às vezes a gente se esquece, né? Deixa eu mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Vamos continuar um pouco mais nesse assunto aqui, né? Matthew 6, né? É isso que a gente está estudando. Matthew 6. Mateus 6. Então, comecei aqui, né, falando, né, dos versículos 19 e 20, né, the verses 19 and 20, e aí eu fui entrando, fui seguindo com os outros versículos e fui aqui contando para vocês. E aí a gente vai ver um pouquinho mais. Olha só. Rei Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo e também um dos homens mais ricos. Por que ele era tão rico? Porque quando o Senhor disse a ele que ele poderia pedir qualquer coisa, ele pediu pelo quê? Ele pediu por sabedoria. E o Senhor ficou assim, então, né, surpreso, né, com esse pedido, que ele falou assim, você vai ter sabedoria e todas as outras coisas. Então, ele também era um dos homens mais ricos do mundo. Né? E, Valdir, good evening. Né? Então, todas as outras coisas do mundo. E olha só o que ele disse aqui em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. In English, whoever loves money never has money enough. Quem quer que, whoever, ame o dinheiro, whoever loves money, nunca tem dinheiro suficiente. Never has enough money. Whoever loves wealth, quem ama a riqueza, is never satisfied with his income. Tá? Nunca vai estar em paz, nunca vai estar feliz com os seus rendimentos. Porque sabe o que acontece? Aquilo que eu falei, quando a gente está naquela pista de alta velocidade, né? Preocupado com as coisas do mundo, procurado em adquirir cada vez mais. Então, quem ama o dinheiro, ele nunca acha que tem dinheiro suficiente. Who loves money never thinks they have enough.
Porque eles estão sempre querendo mais, mais, mais. They are greedy, né? É a ganância, they are greedy. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Então, quem ama a riqueza nunca está satisfeito com os seus rendimentos, nunca está feliz com os seus rendimentos. Porque, olha só, eu vou dar até um testemunho, né? A minha família sempre achou que eu era rica. Eu não entendi isso. Aliás, eu até às vezes eu reclamava. Minha família pensa que eu sou rica. Gente, foi quando eu comecei a perder tudo que eu percebi que eu era rica. Que eu era muito rica. Que eu podia parar de trabalhar, que eu podia viver de renda antes dos 50 anos. Né? Só que eu estava acumulando tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem podem comer tudo, podem destruir. E onde o ladrão pode chegar furtivamente e levar tudo. E foi assim que aconteceu. Mas lembrando, certo? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu atravessei o deserto, de nada senti falta. Né? Essa aqui é a beleza. Nós temos um Pai amoroso, que nos corrige, sim, quando necessário. Né? Muito bem, então, era isso. Eu nunca achei que eu fosse rica. Certo? A gente sempre acha que precisa de mais. E essa coisa de riqueza varia de pessoa para pessoa. Quanto de dinheiro você precisa para ser rico? How much money do you need to be rich? Isso vai depender de quanto você já ganha, certo? Vai depender. That's gonna depend on how much you earn, certo? Para uma pessoa que ganha 10 mil reais, ser rica poderia ser 100 mil reais. E para quem já ganha uns 35 mil reais, já vai pensar em 1 milhão, certo? Então é isso. A gente sempre acha que não tem o suficiente. Mas a gente tem que saber, né, que o Senhor, Ele sempre nos dá o pão nosso de cada dia. The Lord always gives us our daily bread. Não é para a gente ficar acumulando. Por isso que Ele mandava o maná, não era? Todos os dias, que caía do céu, né? Durante 40 anos. Não foi? E quando as pessoas tentavam guardar, acumular para o dia seguinte, o que acontecia? Apodrecia. Porque, Lord, give us our daily bread. Uma outra coisa que também fala, que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, não é? We should not be anxious for anything. Mas que a gente também não deve se preocupar com o dia de amanhã. Porque ele fala, né? Do not be worried with tomorrow. Não fique preocupado com amanhã. Do not be worried with tomorrow. Porque o amanhã já vai trazer as suas próprias preocupações. For tomorrow will be worried by itself. For tomorrow will bring its own worries. Certo? Mais uma vez, a gente não vai conseguir, né, acrescentar uma hora que seja na nossa vida. Um fio de cabelo na nossa cabeça. Né? Então, basta cada dia o seu mal. Né? Every day has its trouble. Então, não gaste a sua energia de hoje para resolver as coisas de hoje, se preocupando com as coisas de amanhã. Essa é a palavra do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente viu aqui, né, o ensinamento de Salomão. Por que a gente se preocupa tanto com as coisas, né, do mundo, né? Aqui, ó, tem uma definição de advertising, propaganda, porque nós somos bombardeados de propaganda. Todo momento, na televisão, no rádio e agora também na internet, certo? Então, o que acontece? Essas propagandas, eles ficam nos dizendo de tudo aquilo que a gente precisa. Coisas que a gente nem sabia que existiam. Muito menos que a gente precisava. Olha aqui a definição de Will Rogers. Okay? Advertising is the art of convincing people to spend money they don't have for something they don't need. Propaganda é a arte de convencer as pessoas
a gastarem dinheiro, o dinheiro que eles não têm, para coisas que eles não precisam. Então, é a arte de nos convencer a adquirir bens que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos. So, advertising is the art of convincing people to spend the money they don't have for something that they don't need. Sabe, algumas vezes a gente nem percebe. A gente está tão ligado nas coisas desse mundo que a gente não percebe o que a gente está acontecendo, o que a gente está querendo acumular mais e mais e mais. Né? Vamos continuar aqui, que eu vou trazer mais algumas coisas aqui. Vocês se lembram, né, da parábola, né, do jovem milionário, né, The Rich Young Ruler, né, The Rich Young Ruler. Esse jovem milionário que tinha bons hábitos, que acreditava que estava seguindo, né, os ensinamentos do Senhor, onde ele se encontrou lá com Jesus e ele quis perguntar para ele: Good teacher, what good thing shall I do that I may earn, that I may have the eternal life? Né? Então ele chegou e perguntou para o Senhor Jesus e chamou ele de good teacher, good master, né? Bom professor, né? Bom master, meu mestre bom. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Né? Jesus falou, keep the commandments. Né? Siga os mandamentos. Aí ele, quais mandamentos? Which ones? Which ones? Né? Aí Jesus começou a falar. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you should honor your father, your mother, you should love your neighbor as yourself. E ele começou a falar, you should not murder, você não deve matar. You should not commit adultery, você não deve cometer adultério. You should not steal, você não deve roubar. You shall not bear false witness, não deve dar falso testemunho. You should honor your father and your mother, né? Você tem que honrar o seu pai e sua mãe. You shall love your neighbor as yourself. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Aí ele achou assim, tranquilo, já faço tudo isso, né? All these things I have kept from youth. All these things I have kept from youth. Mas isso tudo eu já faço desde a minha juventude, né? E aí ele fez a pergunta, what do I still lack? What do I still lack? Lack é faltar. O que está faltando? What do I still lack? O que está faltando então ainda eu fazer? Porque tudo isso eu já faço, certo? E eu estou interessado no quê? Na vida eterna, em eternal life. Aí então, o Senhor Jesus disse, if you want to be perfect, se você quiser ser perfeito, go sell everything you have, give to the poor, and you have a treasure in heaven. And then come and follow me. Então, se você quiser perfeito, agora você vai vender tudo que você tem. Você vai doar aos pobres, tá? Que você vai garantir os seus tesouros no céu. E aí você vem e siga-me. Olha que interessante. Ele parecia tão interessado em ter a vida eterna. Por isso ele teve essa conversa com o Senhor. Só que qual foi a reação desse young ruler? But when the young man heard that saying, he went away sorrowfully. When the young man, he heard his saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Olha que interessante, como o Senhor pediu ele? Ele falou assim, então ótimo, então você vai vender tudo que você tem, vai doar aos pobres, você vai conseguir, né, a vida eterna, né? Vai adquirir o seu tesouro no céu e você vai me seguir.
Só que percebam, olha aqui, ó. But when the young man heard that saying, assim que ele ouviu isso, he went away sorrowfully, because he had great possessions. Ele simplesmente partiu cheio de tristeza, com seu coração triste, porque ele tinha muitas posses. Gente, não tem problema nenhum nós termos posses. O Senhor quer que sejamos prósperos, não é mesmo? Não tem problema nenhum. Mas isso o Senhor Jesus disse porque conhecia o coração daquele jovem. Sabia exatamente onde estava o seu coração, que o coração dele estava ligado na sua riqueza, nas coisas desse mundo. E olha só que interessante, ele nem falou assim, eu tenho que doar, mas ele nem continuou a conversa, ele podia falar assim, poxa, mas eu tenho que doar tudo? Eu preciso doar tudo? Ele poderia tirar algumas dúvidas, né? E aí, eu tenho que segui-lo, realmente, ele simplesmente ouviu aquilo, foi impactado por aquela palavra e foi tomado pela tristeza e partiu. Ele nem pensou, então eu vou pensar, eu vou orar, né? Me dá uns dias. Não, ele simplesmente foi impactado por aquela palavra negativamente e saiu muito triste. Mas o Senhor Jesus era um teste, porque ele sabe aonde está o nosso coração. Talvez esse jovem nem soubesse disso, nem soubesse, porque, como eu disse, às vezes quando a gente está naquela pista de alta velocidade, a gente envolvida com as coisas do mundo, a gente não percebe. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Psalm 139, né? Do nosso querido rei Davi, um homem conhecido segundo o coração de Deus. Né? Ele sentiu uma conexão com o Pai impressionante. Então, ele se quebrantava, ele abriu seu coração. E aí, ele disse ao Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Então, ele fala assim, sonda-me, search me, oh Deus, oh God, search me, sonda-me, Senhor, and know my heart. Porque o rei Davi não tinha noção também. Ele sabia que era um homem perfeito, que cometeu muitos pecados. Sabemos que somos todos imperfeitos, né? Mas, olha, search me, God, and know my heart. Então ele pediu, sonda-me, conheça o meu coração. Me teste, conheça as minhas inquietações. Olha, test me and know my anxious thoughts. Anxious. Os meus pensamentos de ansiedade, né? Por isso que está sendo traduzido para minhas inquietações, aquilo que, sabe, deixa, let my heart be troubled, o meu coração fica cheio de inquietação, né? A gente só pensando nos problemas. Então, às vezes a gente não sabe, por isso que a gente tem que conversar com Deus, então, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Continuando no versículo 24. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, ele está pedindo que o Senhor o sonde, que o teste, que olhe no seu coração, quais são as suas inquietações, e veja se na conduta dele há algo que ofenda o Senhor. Certo? E, se esse for o caso, ele está pedindo que corrija a sua direção. Dirige-me pelo caminho eterno. See if there is an offensive way in me. See if there is any offensive way in me. Veja se tem alguma coisa que te desagrada, que te ofende, sabe? No meu agir, na minha conduta. E aí, lead me in the way everlasting. Ele está pedindo, corrija aqui, me corrija o caminho, me diz o caminho que eu tenho que seguir. Né? Lead me in the way everlasting. Porque isso, às vezes, a gente não se dá conta. Às vezes a gente não se dá conta. Aonde está o nosso coração?
quem são os nossos ídolos, quem são os nossos deuses, sabendo que só há um Deus, uma fé, um corpo, um espírito. É isso. A gente tem que saber dessa verdade. Então, onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Né? Ele quer que nós pensemos nas coisas que vêm do alto. Ok? Então, olha só, vamos voltar, porque tudo isso, então, que a gente está falando sobre o quê? De Mateus 6. Né? Então, esse aqui é o nosso resumo. Tá? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. So, do not store up riches for yourselves on earth, where the moths and rust destroy, and robbers can break in and steal. Instead, store up riches for yourself in heaven, where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. Vamos agora, então, Francisco, Eugênio, boa noite para vocês. Agora nós vamos lá para a nossa análise do inglês, certo? Vamos lá? Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Certo? Então vamos aqui. Vou aproveitar aqui. Pegar aqui, ou iluminar aqui um pouquinho também. Certo? Então vamos lá. Como eu gosto, né? Começando sempre com os verbos, né? Porque o verbo é comunicação. Muito importante você saber os verbos, muito importante você saber como fazer perguntas em inglês. Lembre-se que quem faz as perguntas dirige a conversa, right? So, verbs are action. It's very important that you know how to make questions in English. To make the questions, direct the conversation. Tá? Então, se você quiser liderar uma reunião, tem que saber como fazer perguntas, não é mesmo? Very good. So, starting with the verbs, começando com os verbos, nós temos aqui. Deixa eu mudar aqui. Do not. Né? Então, esse do é o quê? O verbo auxiliar. Do quê? Do presente, certo? E ele está na negativa. Tá? Está na negativa. Então, aqui, na verdade, é um imperativo, porque ele está dando uma ordem, uma instrução, certo? Do not. Eu já coloquei ele aqui na negativa, né? Do not store up. Né? Não acumulem. Do not store up. Lembrando que os verbos, vários verbos em inglês, são regidos de preposições. Então, quando você estudar um verbo que for regido de uma preposição, você já estuda o verbo com a preposição. Por isso que eu coloquei aqui juntinho. Store up. Ok? Next verb, o próximo verbo aqui é destroy. Destroy. Né? Destruir. Destroy. Ok? Depois, break in. Mais um phrasal verb, que é aquele verbo acompanhado de uma, duas ou três preposições. Break in. Porque o break sozinho é quebrar, ok? Break. Mas break in é invadir. É quando você entra numa propriedade ilegalmente, ok? Break in. Invadir. E next verb. Então, pera um pouquinho só. Que eu falei store up. Só que tem dois store up. Então, vamos marcar aqui. Aqui. E destroy também tem dois. There's the second one, destroy. Okay. E aí, steal. Steal. Que é roubar, furtar. Steal. Tem dois também? Assim como break in.
né? Invadir e roubar, furtar. E aí eu tenho cannot. Cannot. Também tem dois, né? Eu vou ver esse aqui e esse aqui. Como eu disse, existe a forma, até vou colocar aqui, ó. Existe a forma contraída, tá? Como que é a forma contraída? É assim. Essa é a forma contraída. E isso aqui uma exceção, né? Esse cannot é a forma completa, só que ele é junto mesmo, com os dois N's assim, ok? Não existe o can e o not separado. Isso estaria errado, tem que ser juntinhos mesmo, ok? Então tem dois cannot, e aí nós vamos para os substantivos, nouns, né? Esse tipo de exercício é muito importante, porque os alunos, principalmente que estão começando, eles não conseguem formar frases. Então, isso vai ajudar bastante você a entender como a estrutura da língua inglesa funciona. Então, eu tenho aqui, ó, riches, que são as riquezas, né? Como lá, riquezas, nós temos dois. Store up, riches, ok? Aí eu tenho earth. Olha que interessante, essas preposições que deixam os alunos malucos. A gente fala on earth, na terra. Mas a gente fala in heaven. Essas são coisas que você vai aprendendo. Como a gente vai estudar com a Bíblia mesmo? Vai falar muito da terra e principalmente do céu, in heaven. Ok? Então, eu tenho earth aqui, e aí moths, moth, são as traças, que aparece duas vezes, moth, ok? E rust, que é a ferrugem, que corrói tudo, que come tudo. E aí eu tenho robbers, robbers, ok? Robbers, que também aparece duas vezes, é appears twice. Robbers e heaven, heaven, ok? A gente fala in heaven, porém on earth, ok? Então, nós vamos aqui, olha aqui, eu coloquei esse reflexive pronoun. É um pronome reflexivo, porque ele está falando para você não acumular para você. Do not store up riches for yourselves, para vocês, tá? Então, eu comprei para mim. Isso aqui é um pronome reflexivo, né? Então, tá aqui, yourselves. Que aparece também, e appears twice, ok? Yourselves, ok? Então, vem you para você, yourselves, né? Para vocês. E aí eu tenho aqui esse one adverb, que é o here, advérbio de lugar. Aqui. Aqui, here on earth, ok? E aí eu tenho os conectores, que eu junto tudo com conector. Eu tenho where, onde, que está ligando uma frase a outra, né? E eu tenho, ó, and, que aparece sempre, né? And, ok? Temos six. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tenho dois where, onde. Né? E eu tenho aqui, ó, instead, que é ao invés de, instead. Okay? E o que sobrou aqui foram as preposições, ó, for, para, for yourselves. Temos duas. On earth, in heaven, okay? E tem o up, né? Vou colocar esse up aqui,
porque ele estava junto da preposição, ele está junto do phrasal verb, né? Mas vamos colocar aqui para deixar ela separadinha. Up, certo? E tenho aqui, e o in, na verdade, vou colocar aqui que são 3, né? Break in, ok? E on earth in heaven, ok? E aqui, então, nós fechamos essa análise. Vamos fazer um trabalho de repetição, que é muito importante para vocês irem, acumulando. Tem uma perguntinha aqui do Jânio. Se é possível receber esse vídeo no e-mail. Então, esse vídeo, ele está sendo aqui gravado. Você vai poder assisti-lo lá no YouTube, né? Por quê? Isso aqui eu estou utilizando aqui uma lousa digital. Então, ele só vai estar estocado, stored up. Ele só estará stored up, né? Ele só vai estar salvo lá no YouTube, ok? Então, assim que terminar aqui, você pode pegar o link no YouTube. Ok, Jana? Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Porque isso vai estar salvo lá no YouTube, ok? Então, se você quiser, você precisa, na hora que eu terminar aqui, então, o YouTube ele vai fazer, né? Vai gerar um link aqui dessa live, certo? Porque o que acontece? Depois disso, as lives saem do ar, né? Então, você tem que aproveitar para ver esse link que vai gerar. Se você pegar o link, aí você vai poder assistir depois quando você quiser, ok? Mas isso você tem que fazer logo depois da nossa live, ok? Porque isso aqui não fica stored, né? Ele não vai ficar salvo aqui no meu computador porque é online, é uma live, ok? Então a dica é essa. Se vocês quiserem, logo na sequência, vocês pegam o link lá no YouTube que vai gerar, ok? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, Jane. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai fazer a repetição disso tudo. Vamos dar uma limpada aqui? Vou fazer essa repetição aqui. Vou tirar isso aqui também para não confundir. Né? Eu vou ler aqui para vocês. Né? Nós vamos fazer a repetição e vocês vão aí me acompanhando. It's very important that you repeat after me. Ok? Então, steal. Sempre de trás para frente. Steal. And steal. Break in. Lembra que quando a gente tem uma palavra que termina em consoante, começa com vogal, a gente faz o link. Breaking and steal. Cannot. Okay? Cannot, breaking and steal. Robbers cannot breaking and steal. And robbers cannot breaking and steal. Destroy. Cannot destroy. Rust. And rust cannot destroy. And moth. Where moth and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. Heaven. In heaven. Yourselves. For yourselves. Para vocês. For yourselves. Ok? Riches. Store up riches. Store up riches for yourself in heaven. Instead. Né? Ao invés de. Instead, store up riches for yourselves in heaven.
where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. Ok? Ok. Então, aqui, repetindo, vamos para cá agora. Earth, earth, on earth, on earth. Yourselves, for yourselves. Here, on earth. Here, here. For yourselves, here on earth. Riches, up, store up. Store up riches. Store up riches for yourselves here on earth. Do not, don't. Né? A forma contraída é don't. Do not, don't. Ok? Então eu vou ler por completo aqui. Do not store up riches for yourselves here on earth, where moths and rust destroy, and robbers can break in and steal. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. Mais uma vez. Do not store up riches for yourselves here on earth, where moths and rust destroy, and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. Vamos comigo? Last time, a última vez? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Do not store up riches for yourselves here on earth, where moths and rust destroy, and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. Ok? E com isso aqui, nós fechamos, né? Nós fechamos aqui, então, a nossa análise, que nós trabalhamos hoje com Mateus 6. So today, we work with Matthew 6. Né? When the Lord teaches where we should store up our riches. Né? Onde o Senhor nos ensina aonde que a gente tem que acumular os nossos tesouros, certo? Então, se vocês gostaram, se você gosta desse tipo de trabalho que eu estou fazendo com vocês, esse conteúdo que eu tenho trazido, eu peço para vocês que deixem aí o seu like, ok? Convide aí seu irmão, sua irmã em Cristo para participar aqui dessas lives conosco, certo? Eu estou retomando aqui as lives depois desse nosso lançamento, ok? A gente vai continuar às segundas e quartas, às 20h30, ok? Eu sempre digo que onde os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está o seu lugar. Eu sou Vilma Gomes, graça e paz. Até mais. Fechando aqui com vocês também, no Facebook, no YouTube. Até a próxima.